Olá, meu amigo e amiga. Ainda bem que eu venho todos os finais de semana conversar com você aqui no nosso Portal do José, porque acontecem coisas aos finais de semana que às vezes não dá para a gente esperar até segunda-feira. Coisas muito importantes e, no caso de hoje, uma coisa muito grave que eu quero compartilhar aqui com vocês e que certamente será objeto aí de vários canais, várias pessoas que de repente vão aparecer até em edição extraordinária em função do que aconteceu. Me refiro a uma notícia que veio dos Estados Unidos para cá de que o governo Trump vai mandar uma comitiva para cá para questionar nossas urnas eletrônicas. Gente, nós sabemos que os Estados Unidos sempre interferiram em processos no mundo inteiro, em democracias, dando golpes, praticando intervenções, guerras, mas esse tipo de coisa contra o Brasil, assim de uma forma tão descarada, nós nunca vimos. Isso está sendo possível porque eles contam aqui dentro com seus agentes infiltrados, né? A família Bolsonaro que atua a favor dos interesses dos Estados Unidos. Gente, é uma coisa escabrosa, isso é uma coisa muito delicada que vai exigir de todos nós aqui muita inteligência e do governo brasileiro também. Muita sabedoria, muita articulação diplomática para poder enfrentar essa situação e ter o apoio popular aqui no nosso país. Nós, de fato, estamos num processo eleitoral que definirá quem é brasileiro de fato, quem defende a nossa pátria e quem são os traidores, quem são os lacaios, aqueles que querem entregar a nossa pátria para favorecer os interesses de grupos dos Estados Unidos, né? Tem coisas muito legais aqui também, mas, enfim, vamos conversar sobre tudo isso. Antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora, o nosso portal ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui, venha fazer parte das nossas discussões, aqui dos nossos papos, né? Compartilhe os nossos vídeos, dê seu joinha e o seu comentário, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você, tá legal? E no primeiro comentário, eu peço sempre para você ler com maior atenção, porque tem ali dois links importantes. Um link de um abaixo-assinado, para você que quer ver mais pessoas combativas dentro do Congresso Nacional, e esse que vos fala aqui está nesse processo, e também um outro link para você apoiar concretamente. Esse apoio está ajudando aqui que eu faça muitas movimentações já pelo estado do Rio de Janeiro, e eu vou mostrar para vocês do que se trata, tá bom? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, vamos ver essa notícia aqui que eu achei. Olha, eu fiquei, sinceramente, eu fiquei impactado com essa história aqui, porque isso denota um começo de uma estratégia golpista contra o nosso país, né? O governo Trump planeja enviar funcionários ao Brasil, observe o verbo, para questionar a integridade das urnas eletrônicas do nosso sistema, do nosso país, né, de jornal. Comitivas dos Estados Unidos pretendem viajar a Brasília para lançar suspeitas sobre a integridade do sistema eleitoral, revela o The Washington Post. Eu vou colocar aqui a matéria, vamos ver se vai passar. Às vezes tem problema de conexão, né, aqui da própria, do próprio provedor, mas aqui é bem explicativo. Vamos ver aqui se dá para pegar. Vamos lá. Que o governo Trump planeja enviar funcionários ao Brasil com a missão de questionar a integridade das urnas eletrônicas. A informação é do jornal americano The Washington Post. A comitiva contaria com dois altos funcionários americanos que devem viajar a Brasília nos próximos dias, conforme relato de fontes americanas e brasileiras ouvidas pelo jornal. Se confirmada, a iniciativa acontece a poucos meses das eleições presidenciais de outubro. De acordo com o Washington Post, a delegação do Departamento de Estado americano será composta por Riley M. Barnes, secretário assistente, e Samuel Sampson, subsecretário assistente. O jornal afirma que Sampson é conhecido por viajar por diversos países, promovendo a pauta conservadora e cultivando laços com grupos da direita, o que, em ocasiões anteriores, gerou atritos com diplomatas e políticos tradicionais. Em nota enviada ao Washington Post, o Departamento de Estado americano confirmou a viagem dos diplomatas para Brasília, mas não respondeu às perguntas sobre o propósito da missão ou sobre eventuais preocupações do governo americano com a integridade eleitoral brasileira. Segundo o jornal americano, diplomatas brasileiros disseram ter tomado conhecimento da situação em questão e asseguraram que o governo atuará para, abre aspas, proteger o sistema de votação, fecha aspas. Gente, isso é um negócio da maior gravidade. Porque, vejam só, o jornal questionou o governo americano sobre o real propósito. E o governo americano não está informando. É porque eles estão
mancomunados nessa estratégia. Semana passada, a CIA disse que as eleições na Venezuela tiveram problemas, mas eleições de 15 anos atrás. E aí o clã Bolsonaro começou a reverberar isso. Eu mostrei para vocês aqui o Flávio Bolsonaro questionando também que o ministro Alexandre de Moraes interferiu nas eleições, vai interferir agora de novo. O Dudu Bananinha fazendo live nos Estados Unidos sobre urna eletrônica. Gente, isso vai exigir de todos nós aqui, o governo brasileiro vai ter que se reunir, vai ter que chamar a imprensa, vai ter que levantar essa questão, porque isso é um negócio muito grave mesmo. Bom, a gente vai voltar a falar disso novas vezes, né? Mas fica aí já o alerta que está sendo dado. E vejam só, né? A Rede Globo, o Globo News, tocando nesse assunto, é porque até lá eles estão tendo um incômodo também com esse tipo de absurdo. Bom, conversei com vocês ontem sobre essa história do Flávio Bolsonaro querer dispensar escolta da Polícia Federal. Por que ele está querendo fazer isso, né? Obviamente, se ficar desguarnecido, isso abre espaço para algum tipo de armação, né? Algum tipo de simulação de atentado. Porque eles estão querendo alguma coisa para impulsionar a candidatura da criatura que está muito fraca, né? Tá sem condição de apresentar alguma coisa nova. O Flávio Bolsonaro só sobrevive com o nome. Ele é uma figura completamente abjeta, vazia e criminosa, e que não tem nada para apresentar para as pessoas concretamente. Em função disso, eu disse para vocês que iria fazer e fiz uma representação junto à Procuradoria-Geral da República para que tome todas as providências junto à Polícia Federal para não só dar a cobertura, porque a partir de hoje, na convenção, ele vira oficialmente candidato, então, a convenção do PL, Flávio Bolsonaro vira candidato, então ele tem que ter a proteção da Polícia Federal e tem que ter uma proteção redobrada, porque a Polícia Federal tem que agora ficar preocupada com a segurança do candidato e tem que ficar preocupada também com algum tipo de armação que esteja sendo engendrada para criar alguma situação para favorecer o criminoso, né? E eu gosto sempre de afirmar aqui que ele é criminoso porque foi isso que o Ministério Público disse que ele é, e ele nunca conseguiu contestar isso. A manifestação, então, a representação ganhou o número de 2026 006 0597. Então é muito legal estar conversando com vocês, porque eu tenho a possibilidade de mostrar que é possível a gente mexer com as instituições, né? Fazer alguma coisa para as instituições funcionarem de uma forma que tem que funcionar, como a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal. Vamos aguardar o que vai acontecer a partir de hoje, né? Datafolha, Lula tem 48%, Flávio Bolsonaro 43% no segundo turno. Lula, eles gostam de usar essa expressão, né? Deu uma oscilada de 1 ponto para cima em relação à outra pesquisa e o Flávio Bolsonaro ficou no mesmo patamar. Tem uma coluna hoje muito interessante da Thaís Oyama, que ela analisa aqui o que está acontecendo, né? Pelo olhar de uma jornalista como a Thaís Oyama, né? Que a gente não pode dizer que seja uma jornalista de esquerda. Eu achei muito interessante essa fala dela aqui, ou esse texto dela, né? Melhor dizendo. Assim, a situação mais provável continua sendo uma disputa entre Lula e Flávio, uma contenda de assimetria inédita, a começar pelo peso político dos protagonistas. Lula, qualquer que seja o julgamento que se faça dele, pertence ao minúsculo grupo de figuras incontornáveis da história política brasileira. Em larga medida, as disputas nacionais das últimas 4 décadas se organizaram em torno dele, do partido que fundou e das forças que surgiram para enfrentá-lo, sendo o bolsonarismo a mais recente e eloquente delas. É diante dessa dimensão histórica que a pequenez política de Flávio Bolsonaro se revela em sua plenitude. Senador de trajetória medíocre, o primogênito de Jair chega à convenção do partido sem vice, incapaz de atrair aliados, cercado de denúncias e transformado em candidato por decisão exclusiva do pai. A situação escancara a segunda gritante assimetria da disputa, a diferença de capacidade estratégica das campanhas. Para o PT, disputar as eleições é um ofício aperfeiçoado ao longo de 40 anos. Para Flávio, tem sido um acúmulo de erros primários, de vídeos desfocados e declarações desastrosas, a incapacidade de identificar os segmentos decisivos de eleitorado e falar com eles. Flávio já era o adversário preferido de Lula, desde quando não se sabia quem seria o candidato do bolsonarismo. Entende-se agora por quê.
Então, essa aí. Só que é o seguinte, nós nunca devemos subestimar os adversários, nem subestimar as forças que estão atuando e que atuarão nesse processo eleitoral aqui do nosso país. Nós voltaremos a falar disso novas vezes. O presidente Lula está circulando. É impressionante o seguinte, gente, isso que a Thaís Oyama falou, né? O Lula, quando ele circula, ele foi lá na Avibraz, e aí ele vai conversando com os funcionários, né? 40 anos aqui no Retorno. Nós queremos dar muita importância à defesa brasileira. Ou seja, nós somos um país que temos 16.800 quilômetros de fronteira exterior. Nós temos 8.000 quilômetros de fronteira marítima. Nós temos um oceano É de... interessante o seguinte, o Lula, aonde ele vai, ele fica estudando, ele fica aprendendo, ele vai acumulando informações. Isso realmente é um desnível tão grande do que Lula acumulou, do que representa uma figura tão medíocre quanto o Flávio Bolsonaro, que as pessoas não conseguem entender por que a diferença de um para o outro, do ponto de vista das pesquisas eleitorais, não está muito maior, né? Eu acho que tem causas que estão no campo das articulações da extrema-direita, do conservadorismo, dos liberais, enfim, do poder econômico, mas existe também uma falta de compreensão do campo progressista, como enfrentar essas histórias todas. É por isso que eu tenho debatido tanto isso aqui com vocês. Bom, eu tenho mais assuntos para conversar com vocês, mas essa aí foi a que tirou, mexeu com a nossa pauta aqui completamente, né? Você que está contribuindo aqui com o nosso portal, está me possibilitando eu sair com uma equipe de TV para as ruas, para conversar com as pessoas aqui no estado do Rio de Janeiro, para pegar a informação sobre essas pessoas, dos principais problemas que elas enxergam e das pautas nacionais também, né? E eu fui agora em São Gonçalo, município muito grande aqui no Rio de Janeiro, com uma densidade gigantesca. Eu vou colocar um take aqui para vocês do material que eu já estou preparando para mostrar para vocês na íntegra, tá? Mas as minhas jornadas são mais ou menos assim, ó. Meu amigo e minha amiga, nós estamos hoje na nossa circulação aqui no município de São Gonçalo, um município com uma das maiores densidades demográficas do estado do Rio de Janeiro. E eu vou perguntar aqui para as pessoas o que elas acham do fim da jornada 6x1 e, sobretudo, da mistura com política e religião, para perceber qual a inclinação que essas pessoas têm sobre a realidade política aqui no nosso país, né? Eu acho que vai ser muito interessante. Até já. Gente, estou aqui com o botafoguense, como é que é teu nome? Wagner, eu estou fazendo entrevista com as pessoas aqui sobre o fim da jornada 6x1. Você sabe o que é isso? Sei, é de segunda a sábado, né? Você já trabalhou nessa jornada? Já. O que você faria se seu patrão dissesse o seguinte: vou te dar um dia a mais para você ficar em casa sem cortar nada do teu salário? Eu descansaria com a mulher, no lazer, com as crianças, os netos. Você abraçaria o seu patrão? Abraçaria, com certeza. Tá, como é que é teu nome? Ana Luísa. Ana Luísa, você tem quantos anos? Eu tenho 19. Você trabalha desde que idade? Trabalhei... Bom, de carteira assinada, eu trabalhei a primeira vez com 18 anos. Ah, então Mas você eu já... trabalhava antes, quando eu tinha uns 15 anos por aí. Com carteira assinada? Não, carteira assinada foi com 18 anos. E onde é que você trabalha? Você trabalha em comércio? Qual atividade? Foi comércio. Na parte da divulgação. Ah, tá. E você trabalhava quantos dias por semana? Trabalhava 6 por 6x1. O que você faria se teu patrão, sua patroa, dissesse o seguinte: vou te dar um dia a mais de folga sem mexer no teu salário? Como é que você ficaria? Ah, feliz, né? Quem não quer? Você daria um abraço ou um beijo no patrão? Claro! Pularia de alegria. Se eu dizer o seguinte, olha, quem defende o fim da jornada 6x1 é o presidente Lula. Ele quer que, por lei, os trabalhadores tenham, no máximo, 5 dias por semana. Por outro lado, o Flávio Bolsonaro ele acha que dá para negociar as horas, que cada empregado teria condição de enfrentar o patrão. Você acha isso possível? Cara, tipo assim, cada um tem sua opinião, entendeu? Tipo, eu super apoio o fim das casas 6x1, entendeu? Porque, gente, trabalhar até tarde, depois chegar no outro dia, pelo menos 2 dias, né? De descanso, todo mundo merece. Você pode falar? Olha, que maravilha. Você trabalha aqui todos os dias. Quais são os seus dias de folga aqui? Domingo. Só domingo? O que você diria para o seu patrão se ele dissesse para você: olha, vou te dar um dia de folga a mais sem mexer no teu salário? O que você diria para ele? Obrigado.
Porque ele, a gente, meu patrão é beautiful. Você daria beijinho nele ou ficaria com raiva? Com certeza. E você tem filhos? Tenho 4. 4 filhos. E como é que você cuida dos seus filhos tendo um dia só por semana de folga? Eu chego do trabalho. Se eu chego do trabalho, vou fazer minhas coisas. Aí eu vou dormir 10, 11 horas da noite e acordo no outro dia pra trabalhar. E domingo? Como é que fica teu domingo? Eu e faço as coisas também. Teu marido não ajuda? Você tem marido? Não tem marido, não. Sou Totalmente solo. mãe só. Então, para você, seria muito melhor se teu patrão ou se a lei desse para você um dia a mais para ficar em casa ou para fazer o que você quiser, né? Eu tô aqui com... Como é que você chama? Bruno, Bruno. Você trabalha, Bruno? trabalho. Você faz o quê? Sou técnico de tubulação, faço soldagem de intermitente em embarcação. Gente, então foi isso, tá? É claro que isso ajuda muito, né? Cada vez mais eu perceber o que está acontecendo aqui no nosso país e ajudar também a estruturar pautas, plataformas que a gente vai conversar mais à frente aqui nos nossos encontros, tá bom? Por enquanto eu vou ficando por aqui. Vamos acompanhar o que vai acontecer nesse final de semana e a gente volta mais tarde, tá bom? Olha, o link aí para você contribuir, para você participar, está sempre no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá legal? Vamos em frente e até o nosso próximo papo. Tchau!